Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar atualização de algumas plantinhas e também falar sobre o clima, que é uma coisa muito importante para a gente estar cultivando cactos e suculentas. Pelo menos aqui, pessoal, aqui tá difícil porque desde o último verão deu muita chuva, como é normal, porém no outono, que vai começando a esfriar, também continua a chuva. Então é muito complicado, eu tenho que ficar de olho nos vasos. Às vezes alguns vasos passam batido e eu acabo regando sem ter necessidade. Então se torna um cultivo difícil. Esse outono anda chovendo bastante e então não dá. Sem o menino sol aqui é difícil, gente. É um cultivo difícil. Tem que gostar muito, muito mesmo. Hoje é dia 25 de abril, terça-feira. Eu tô gravando esse vídeo e vou postar hoje mesmo. São 10 minutinhos de atualização aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esquece de se inscrever no canal e deixa o seu like também, tá bom? Compartilhe o vídeo para ajudar no crescimento do canal também, tá bom? E a primeira plantinha que eu quero atualizar vocês é essa menina linda aqui, ó. Que como ela é única aqui no meu cantinho, eu não me arrisco a cultivar ao ar livre. Essa daqui é a Echeveria Beatrice, é uma planta de beleza ímpar, maravilhosa. Ela não era assim grandona, ela tá começando a ultrapassar a borda do vaso, já tá mais ou menos, ó, um dedão meu aqui, ó, ultrapassando a borda do vaso. E quando a planta ela começa a ultrapassar a borda do vaso, é hora de fazer o replante. Porém, agora no outono e inverno não é uma época legal para se estar fazendo replante de echeverias. O melhor é deixar a plantinha dormindo ali bem quietinha, né? Principalmente quem mora no sul, que tem as estações bem definidas e que agora é para esfriar. Porém, o sol aqui atrás, gente, tá queimando as minhas pernas, graças a Deus, porque ficamos, se eu não me engano, 4 dias sem sol. Aí dava aqueles aguaceiros, então eu vou estar falando sobre isso daí nesse vídeo aqui. Então, aqui às vezes, gente, quando vocês verem plantinhas muito verdes que eram para estar coloridas, é uma coisa do clima mesmo, não tem como. Eu já tô tirando as telas sombrite porque não tem necessidade, né? Porque se não dá sol, por que que eu vou deixar as telas sombrite estendidas? Só lá no telhado mesmo é que eu não tenho como tirar o telhado. Mas é uma coisa assim do meu clima aqui, que chove bastante. Ano passado também foi assim, também foi um outono chuvoso e nublado. Então é um cultivo assim mais difícil. Então eu já tô aqui com as minhas plantinhas, hoje até é um vídeo atual, né, como eu falei para vocês. Eu já tô há 1 semana e meia sem regar as minhas plantinhas e alguns vasos eu notei que estão secos, precisando sim de rega, porém outros eu percebi que ainda estão pesados e aí colocando o dedo só assim, ó, artificialmente por cima aqui, igual esse da Beatrice, já dá para perceber que o vaso, a terra ali está úmida, então não tem necessidade de estar regando. E aí é muito complicado, né, gente? Ter que ficar olhando vaso por vaso para poder estar regando, porque o clima tá mais ameno e às vezes não faz sol para evaporar a água da rega. Então, às vezes eu deixo sim algumas gemendo por água para garantir de que eu não vou ter perdas agora nesse outono, principalmente de echeverias. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o solzinho nas plantinhas. Eu fiz uma segunda organização, porque a primeira eu não gostei. Eu tirei plantinhas daqui e coloquei lá na frente, que tá tendo sol pleno quando ele vem, é claro, né? Hoje ele resolveu nos visitar. Mas ontem foi o dia todinho nublado e às vezes dava umas garoas, sabe? Não chegava a ser aguaceiro.
Então é um clima muito difícil, gente, para ter suculentas saudáveis, suculentas coloridas, suculentas compactas com esse tipo de clima. Então, vindo o inverno, provavelmente no finalzinho do outono, começo do inverno, vai dar uma melhorada. Então, se torna um cultivo às vezes chato, porque vai ficar só 3 meses do ano que vai ser aquele sol perfeito. Me deixa aí nos comentários qual é a sua dificuldade com as suas plantinhas. Aqui é o clima. Quando o sol é muito forte no verão, eu tenho que colocar as telas para não sair queimando tudo, torrando tudo. E agora no outono, que está sendo um outono da mesma forma que o ano passado, está chovendo bastante. O sol está escasso, então as plantinhas ficam sentidas e também as pragas continuam a atacar. Então não tem jeito de cultivar num clima desse a não ser tendo muita, mas muita paciência. Aqui é a mensa que eu decidi não podar aquela plantinha ali. Eu vou deixar ela quietinha aqui, fazer uma adubação assim que o inverno acabar. Então é mais uma atualização aqui de uma plantinha linda. Tá dando um pouquinho de cochonilha ali no centro, que hoje mesmo eu vou resolver. Isso aí não dá para protelar até a primavera, porque se deixar até a primavera você perde a planta. Então, viu o foco de cochonilha? Resolve do seu jeito, com a sua receitinha caseira ou com o seu inseticida. Eu não sei como que você lida com as suas plantinhas, né? Mas eu costumo usar inseticida. Eu costumava usar produtos naturais, mas eles são demorados para agir, então eu prefiro usar inseticida. Um deles é até o Coltrine e o outro é o Diazitop. Só que o Diazitop tem que fazer uma diluição mais fraca, porque senão ele queima a sua plantinha. Aqui eu tenho essa menina linda aqui, ó, que deu apodrecimento de caule. Opa, tem um cabelo em cima aqui. Que é a Neon Breakers. Ela é um tipo de chaviana e as chavianas elas são complicadinhas. Deu haste floral, eu tirei algumas folhinhas para fazer a multiplicação, consegui, se eu não me engano, 2 ou 3 mudinhas dela. Ela é lerdinha. Depois do apodrecimento, eu não sei o que deu nessa plantinha aqui, que ela acabou, ó, dando mudinhas na haste floral, como naquele vídeo que eu falei para vocês, ó, corta a haste mais comprida e você consegue mudinhas na haste sem precisar estar plantando. Mas ela também dá mudinhas de folha. Aqui ela tá com mais mudinhas, ó. Então futuramente eu vou deixar ela com as mudinhas. Eu acho que eu não vou ficar refazendo mais vasos dela, não. É uma planta sensível, uma planta que precisa de muito sol. E quando não dá muito sol, ela dá muita cochonilha. Agora, nesse outono, muitas plantas ainda continuam dando muita cochonilha por aqui, por causa do clima que, quando não chove, fica nublado. Então, o sol é essencial. Esse é o item essencial para sua plantinha. É muito difícil você cultivar suculenta sem ele. Não tem como, é impossível. Você tem que dar, no mínimo, 4 horas de sol. E olha que ainda vai ter espécies que você vai se apaixonar, vai querer adquirir e vão exigir mais do que essa quantidade de sol. Então, fica ligado aí, se você não tem um espaço legal que dê bastante sol para suas meninas, olha, vai ser difícil de você conseguir cultivar essas meninas aqui. Eu tenho muita dificuldade, não é pelo espaço, porque eu tenho muito espaço. Eu tenho mais a dificuldade pelo clima mesmo, que agora nesses últimos dias nós ficamos o final de semana inteiro praticamente sem sol. E aqui tá a plantinha que eu quero dar atualização para vocês hoje, que é a minha colorata. Pelo menos eu comprei ela por colorata. E olha aqui, ó, ela tá dando mudinha já sem o centro. Aqui ela tá totalmente sem o centro. E aqui, ó, ela deu uma mudinha que aparentemente está normal até agora. É uma planta bonita, tá numa coloração bem bonita, muito parecida com a Beatrice, só que a coloração tá um pouco diferente.
Aí, o que eu vou fazer? Futuramente, quando chegarmos na primavera, que for uma estação mais quente, até eu ando percebendo que aqui na minha cidade não anda dando mais aqueles frios como dava tipo há 30 anos atrás. E na primavera já começa a dar uma esquentada. Então eu vou fazer a poda dessas meninas aqui, ó. E essa daqui que tá sem centro, vou replantar. E aqui eu vou fazer uma poda drástica nessa haste aqui. Então nesse inverno, por enquanto, ela fica assim. E aí, se vocês quiserem ver essa jardinagem, eu acho até que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Vou fazer uma poda aqui com o fio mesmo. Vou retirar essas mudinhas. Vamos ver como que está as raízes dessa planta. E eu espero que eu consiga tirar umas mudas saudáveis futuramente do centro dela. Então, você tem essa menina aqui, pelo menos, gente, eu comprei por colorata, não sei se é colorata, tá bom? Mas tá muito parecida com a Beatrice que eu mostrei pra vocês agorinha há pouco, né? É uma planta linda, tá assim num formato assim bem estranho, olha só. Tá estranho, mas tá legal. Eu gosto quando elas mudam de formato, de cor, só fica difícil daí pra gente estar identificando, não é mesmo? Então, o videozinho era esse que eu queria mostrar, dar atualização daquela chaviana lá, mostrar essa menina aqui que tá estranha e eu quero fazer hoje mesmo eu acho que eu vou fazer a limpeza das folhas dela. Eu espero que ela aguente esses meses agora que é para esfriar, e aí eu mostro a jardinagem, mostro a atualização dessa menina aqui, que eu não sei se é colorata ou se é Beatrice, porque ela é muito parecida com aquela lá que eu acabei de mostrar para vocês. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo atual para falar um pouquinho sobre, olha só, as cochonilhas, ó. Sobre o clima, como que tá difícil aqui de cultivar mesmo. Opa, caiu. Mesmo agora nessa época de inverno não, né? Estamos ainda no começo do outono. E aí fica um cultivo mais difícil por causa do clima. Então, deixa aí a tua experiência, me fala aí de onde você é, se o clima seu aí é difícil também, que eu quero saber. E te agradeço muito, do fundo do coração, pela sua companhia aí. Fiquem todos com Deus, espero que Deus guarde cada um de vocês. E eu vou indo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!